Glória a Deus e aleluias. Quero saudar a todos meus amados irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor. Quero lhe convidar mais uma vez aqui com o encontro com a palavra. Estamos em plena segunda-feira para a honra e glória de Deus. Vamos aqui ler no livro de Deuteronômio, capítulo 10, que fala das tábuas da lei, a segunda vez que Moisés fez. Vamos lá. Naquele tempo, me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra, como a primeira, e sobre mim o monte faz uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas lavradas que estavam na primeira, que quebraste, e as porá na arca. Assim fiz a arca de madeira e a caça, levei 2 tábuas de pedra, como as primeiras subi ao monte com as 2 tábuas nas mãos. Então escreveu o Senhor as tábuas segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele me vos fará no dia da congregação no monte, no meio do fogo, que o Senhor mais deu a mim. Virei-me, desci do monte e pus as tábuas na arca que fiz, e ali então, como o Senhor me ordenou. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Amados ouvintes e amados irmãos da palavra de Deus, aqui vamos se deparar com Moisés e o povo. Sabemos que o Senhor é um Deus de graça, que restaura. Ele chama um coração sincero. Moisés era um resumo disso. Moisés era um homem sincero a Deus, cheio de graça também, que é um dom de Deus. Por isso que o Senhor levantou Moisés para levar o povo a Canaã. Amados ouvintes, a palavra de Deus fala no capítulo 10 aqui, que fala que ele fez a segunda vez, que ele subiu ao monte para buscar novamente os 10 mandamentos. Porque sabemos, amado, anteriormente o povo tinha quebrado a aliança, adorando a bezerros de ouro. Veio a desobedecer a Deus com sua idolatria. Foram se reverenciar a deuses estranhos, como bezerros de ouro, como os encontramos anteriormente lá mais um pouco à frente, de Deuteronômio, quando ele desobedece a Deus, quando Moisés vai subir ao monte para buscar os mandamentos de Deus, quando ele volta, ele vê aquele povo pecando na idolatria, um povo, porque Moisés subiu 40 dias e 40 noites, ficou 40 dias e 40 noites lá no monte. Aí o povo, com sua dureza do coração, por não obedecer a Deus e esperar com paciência no Senhor. Porém, muitos veio se escandalizar. Poucos foram os que não se escandalizaram. Aí este povo começou a fazer um bezerro de ouro e adoraram. Começaram a adorar, fazer culto a este bezerro, esquecendo do Senhor, a quem tirou eles com o braço forte do Egito. Amado, não é diferente de hoje em dia, que muitos estão se esquecendo do que o Senhor tem feito em sua vida, do que o Senhor tem tirado da terra do Egito, da mão de Faraó, da escravidão, do pecado. Muitos aí estão perdidos e desiludidos, precisando de uma resposta de Deus. E amados, quando Deus responde, Ele responde com fogo. Podemos entender que Moisés, pela segunda vez, pela dureza do coração destes homens, subiu ao monte buscar os 10 mandamentos. Porque o primeiro ele quebrou na frente de todo o povo, por sua desobediência, pelos seus pecados. O pecado, amado, vem nos afastar de Deus. Deus quer restaurar a nossa vida.
O livro de Deuteronômio 10 fala que Deus é um Deus de graça, um Deus que restaura ainda. A sua misericórdia, amado, é a razão de nós não sermos consumidos. A sua misericórdia se renova a cada amanhecer sobre as nossas vidas. Amado, mas o povo de Israel, sabemos a história, que era um povo obstinado, cheio de dureza. Eles tinham uma dura sede. E ali eles fizeram culto a esses deuses estranhos. Quantas vezes deixamos de adorar? Quantas vezes deixamos de glorificar a Deus por meras coisas? Por meros cultos pagãos? Por meras ocasiões? Quantas vezes fomos negligentes, desobedecendo a Deus com nossos pecados? Que nos distancia de Deus é o pecado. Quantas vezes temos pecado e não reconhecemos e cada vez se afastamos de Deus? Assim Moisés foi levantado, amado. Quando ele subiu ao monte, ele ficou intercedendo pelo aquele povo, pela sua desobediência, por sua falta de reverência a Deus, por ter adorado aquilo que o Senhor não ordenou, porque somente adorarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de toda a tua força. Nós temos que fazer um culto, um altar todos os dias para o Senhor, que é a nossa vida, entregar a nossa vida como altar diante de Deus. Muitos estão perdendo, amado, a esperança. Muitos estão perdendo a comunhão. Estão perdendo a fidelidade no autor e consumador de nossa fé. Somente Jesus pode perdoar o homem, tirar o homem de dessas trevas, assim como o povo de Israel estava ali dessas trevas, servindo a deuses estranhos. Somente Deus poderia tirar eles dessas trevas. Amado, eu quero lhe dizer que Deus pode te tirar, Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé, pode tirar você da onde você estiver, no fundo do poço. Pode te dar uma nova vida, uma nova comunhão. Jesus, ele pode restaurar a tua vida espiritual, seja material. Jesus, ele pode todas as coisas. Mas para isso, amados, temos que crer e obedecer nele. Saber que somente Jesus que tem a autoridade suprema para nos perdoar e nos salvar. O povo de Israel esqueceram a desobediência, a vontade mais de alimentar a carne do que o espírito. Eles fizeram aquele bezerro por falta de amor, por falta de esperança, pela dureza do coração. Quantos estão aí perdidos, amado? Quantos estão aí desenganados, dentro e fora da igreja, por não reconhecer que só o Senhor é Deus, por não reconhecer o seu fracasso, o seu pecado. Porque para isso nós temos que reconhecer de onde nós caímos, para que nós possamos voltar ao autor e consumador de nossa fé. Sem fé, amado, é impossível agradar a Deus. Moisés, naquele tempo, ele fez uma serpente de bronze. O povo de Israel começou a perecer e morrer por essas serpentes. Aí Moisés levanta essa serpente de bronze. Jesus fala também, mas para frente, nos livros, nos evangelhos, quando Jesus fala para Nicodemo, quando ele fala lá para Nicodemo, aí Moisés levantou essa serpente de bronze, porque o povo de Israel estava morrendo, estavam todos perecendo por causa do pecado. Para você ver como o pecado tem consequência, a desobediência, amado, tem consequência. Não podemos levar uma vida conformada com o pecado. O pecado tem que nos andar distante de nós. A desobediência traz consequência. E assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto,
Todo o povo que olhasse para ela ressuscitava quando era mordido pela serpente, que andava no deserto e mordia o povo. E toda vez que esse povo era mordido, eles olhavam para a serpente, eles se recuperavam, restauravam sua vida novamente, tinham fôlego e voltavam à vida. Amados, e muitos ali foram salvos pela essa serpente de bronze. E sabemos, amados, no meio também desta serpente de bronze que Moisés próprio levantou, o povo mais para frente começou a adorar essa serpente. Amados, não podemos servir a dois senhores. Um há de nós aborrecer e a outro há de nós adorar. Aquele povo começou também a adorar a serpente de bronze, por não reconhecer os seus erros, porque eles sabiam que Moisés tinha falado, toda vez que vocês olharem, ele é um símbolo da graça de Deus. Mas o povo não reconhecendo, querendo, pensando que a autoridade e o poder vinha daquela serpente de bronze, mas não, a autoridade e o poder vinha de Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé, só vinha do Senhor Jesus, aquele que poderia ressuscitar o homem. Podemos encontrá-la no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, capítulo 3, que fala sobre Nicodemo. Nicodemo precisava ter um encontro com Deus, ele foi ter esse encontro com o Senhor Jesus à noite. Muitos aí, amados, estão perdidos. Nicodemo, ele tinha alta sabedoria, era da alta cúpula. Era um homem entendido, sábio, mas precisava ter um encontro com a palavra. E Jesus é esta palavra. Jesus ele foi ter esse encontro com Nicodemo. Nicodemo creu em Jesus, sabia que ele operava os milagres pela mão de Deus. Se o Senhor não fosse com ele, ele não poderia fazer isso. Nicodemo reconheceu isso, por isso que ele precisava ter um encontro com Jesus. Jesus começou a falar a ele, Nicodemo, todo aquele que é nascido da carne é carne, mas todo aquele que é nascido do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Jesus vem confrontar Nicodemo sobre isso. Aquele que é do Espírito. Vamos aqui. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te diga, importa é nascer de novo. Amado, muitos de nós pensamos como Nicodemo. Nicodemo, ele, como sábio, ele disse para Jesus, pode porventura o homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Sabemos que isto é impossível. O que Jesus queria falar eram as coisas espirituais para Nicodemo. Mas Nicodemo estava olhando somente para as que via. Nicodemo só acreditava naquilo que via, como Jesus. Como ele creu só em Jesus pelo que viu. Não foi pelo que ouviu falar, mas foi o que ele verdadeiramente viu também. E o que ele ouvia falar. Ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que o Senhor, o Pai, era com Jesus Cristo. Mas Nicodemo não ainda creia no Senhor Jesus Cristo como filho. Ele precisava ter esse encontro com Jesus para que ele poderia ser salvo. Nicodemo, amado, a palavra de Deus fala que quando Jesus, o vento sopra para onde quer e ouve a sua voz, mas não sabeis para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então ele perguntou a Nicodemo, como pode suceder isso? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceita o nosso testemunho? Se tratar de coisas terrenas, não me crede?
Quanto crereis se vos falar da celestial? Muitos aí estão perdendo o dia de sua visitação, como Israel. Muitos de nós falamos das coisas espirituais e muitos não creem. Ainda quando nós falamos das coisas terrenas, ainda também não creem. Porque eles querem auto se justificar. Eles querem somente dizer que são eles, que são os sábios. Mas a palavra de Deus fala que Nicodemo era um homem sábio, entendido na lei, e não sabia disso. Jesus acude ele. Amados irmãos, muitos aí estão perdidos por não reconhecer o seu erro, por não reconhecer o autor e consumador da sua vida, não reconhecer o Espírito Santo, que é que trabalha em nossas vidas, que pode tirar o homem do pecado, da escuridão das trevas. Se todos os teus olhos for bom, todo o teu corpo será luz. Mas, porém, se teus olhos for trevas, tão tremendas trevas serão. Jesus mesmo falou isso, porque Ele sabe que nossos olhos são as candeias do nosso corpo. Quando nós olhamos, mentalizamos e vai para o cérebro, aonde muitas vezes o inimigo vem sarroteiramente trabalhar na vida de muitos, por pensamentos maus, pensamentos negativos, pensamentos que não provêm de Deus, querendo saber algo que nunca vão saber. Jesus era o único que conhecia o coração do homem. Jesus era o único que sabia o espírito do homem. Jesus é que conhece e esquadrinha o nosso coração. Amados ouvintes da palavra de Deus, nós temos que nascer de novo. Nós temos que nascer da água e do Espírito, para que nós possamos estar diante da presença de Deus em obediência. Quando Ele fala, Deus manda lavrar 2 tábuas como as primeiras e escreve nelas as mesmas palavras. Aleluias. As tábuas quebradas, amado, representava a falha humana. As nossas mostram que a infidelidade do homem foi a consequência das tábuas quebradas. Mas Deus, Ele com sua infinita perfeição, Ele nos conhece. Ele dá essa segunda chance para o povo. E manda Moisés lavrar 2 tábuas. Moisés vai ao monte. E sobe ao monte e começa a lavrar as tábuas, começa a escrever o Senhor. E ali Moisés desce com os 10 mandamentos. Moisés ali permaneceu, amados, 40 dias e 40 noites. Ah, amados, é Deus que ouve. Ele não quer nos destruir. Ele ainda tem o seu ouvido para nos ouvir. A nossa oração, a nossa súplica, o nosso lamento. Ele não quer nos destruir. Embora nós merecíamos ser destruídos, mas o Senhor Jesus Cristo nos dá sempre uma nova chance. Uma nova chance para glorificar a Ele e exaltar o seu santo nome. Amado, uma lição. Você já errou, já caiu. Você já quebrou as promessas. Quantas vezes nós já erramos, quantas vezes nós caímos, quantas vezes quebramos as promessas que Deus tem feito em nossas vidas, quantas vezes atrasamos as bênçãos de Deus em nossa vida, nós mesmos, pelos nossos erros mesmo. Quando nós reconhecer que é somente pelos nossos erros, o homem, nem anjo, nem demônio tem autoridade sobre a tua vida, amado. A vida está contigo. Mediante Cristo, Jesus pode te dar esta vida. Só Jesus Cristo pode te dar esta chance. No versículo 12, um dos resumos mais claros da vida cristã. Agora, Israel, o que quer do Senhor, teu Deus?
pede de ti que tema o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos, e ame e sirva de todo o teu coração, de toda a tua alma. Olha o que o Senhor requer de Israel e requer de nós. É que nós ande no seu caminho e tema a Ele. Temer a Ele, amados, não por temer, não por saber que a desobediência tem consequência. É temer a Deus em amor, é buscar a Deus com temor, não com tremor. Temos que temer é amar. Amai o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de toda a tua força. Amado, isso é um resumo de nossas vidas. Jesus, ele só pode trabalhar em nossas vidas quando realmente nós tememos a Ele. Quando nós tememos, vamos andar conforme está a Escritura Sagrada, conforme a Escritura Sagrada vem nos ensinar. A Escritura Sagrada, ela é apta para ensinar o homem, corrigir onde o homem deve andar. Ela só tem um caminho que leva o homem para o céu. A palavra é Jesus Cristo. Jesus fala contigo hoje. Jesus está dizendo: tema o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força. Mas Jesus também vem nos falar mais à frente. Jesus disse assim: amais o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas também amais o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? Os fariseus e os escribas perguntando: quem é o nosso próximo? Querendo se auto-justificar. Quem é o nosso próximo? Amado, Jesus, ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Jesus disse assim: é muito fácil amar a quem nos ama. Qual benefício isso tem? Os publicanos também amam. Honrar. Somente quem honra não é honra. Honrar até aqueles que te desonram. Jesus fala assim. Jesus, ele disse: honra até aqueles que te desonram. Ama até aqueles que não te amam. Amai até os teus inimigos. Amai aqueles que te perseguem. Amai aquele que não quer o teu bem. Amados, somente com o amor podemos vencer todas as coisas. Mas muitos pensam que é com sua força do seu braço. Querem auto se justificar para os homens e mostrar aquilo que nunca vão ser. Porque Jesus, ele está vendo todas as obras do homem. E cada um de nós vamos ser culpados pelas nossas próprias obras. Não pense que a ira de Deus demora. Ela tarda, mas não demora. Por isso que o homem tem que estar sempre diante da presença de Deus em obediência e saber que Jesus é a solução. Assim como o povo de Israel voltou para o Senhor Deus e se reconciliou com Deus, assim nós temos que se reconciliar com Deus e saber que só Ele que tem o poder e a glória, só Ele que pode nos restaurar, só Ele que pode nos dar a vida e vida em abundância. O livro de Deuteronômio, amado, vem nos falar, vem dar uma grande bênção, uma grande lição para nossas vidas, que fala da desobediência e fala da obediência. Amado, quando nós obedecemos, tem recompensa de Deus. Por acaso, amado, pode um pai dar algo de mal ao seu filho? Só se for um maligno. Jesus fala, amados, pode porventura, Ele alimenta todo aquele que ama.
Jesus conhece o meu e o teu coração. Nada escapa dos seus olhares, porque os seus olhos são como chama de fogo. Assim como Israel, amado, voltou para o Senhor teu Deus, assim todos os dias nós temos que estar diante da presença de Deus, em obediência e voltar ao primeiro amor. Temer a Deus não é ter medo de ser punido, mas reverenciar. Temos que reconhecer que Ele é, e é o que Ele é, Deus. Temos que somente reconhecer que Ele é Deus. É Ele que opera os milagres. É Ele que dá a vida. É Ele que nos cura. É Ele que nos capacita. É Ele que nos alimenta. É Ele que sempre nos acorda todos os dias. É Jesus Cristo, Filho de Deus. Amar e servir de todo o coração, amado, é um relacionamento que Deus quer conosco. Amados, não é só um relacionamento religioso. Jesus, ele não quer um relacionamento religioso. Ele não quer aquele externo, só o de fora, é o de dentro. Jesus, ele quer trabalhar dentro do homem, não é fora. Porque é muito fácil mostrar aquilo que não somos. E Jesus conhece o meu e o teu coração. Amados, Deus é o maior. O Senhor pertence o céu dos céus, e a terra e tudo que nela há. Lá no verso 14. Ele é soberano, dono de tudo. Mesmo sendo de tão grande, Ele escolheu amar a nós, que somos pequenos, porque maior é Ele. Ele fixou o seu amor para cada vida. Ele amou aquele povo, tirou da servidão. Só Jesus que tem um olhar de amor, o olhar de bondade e de graça é Jesus Cristo. Somente Ele pode mudar o caráter do homem. Porque muitos precisam ser mudados o caráter. Precisam tirar a máscara que muitas vezes se esconde dentro do coração. Jesus, quando se deparava com os escribas e fariseus, Jesus, como sendo filho de Deus, sábio e poderoso, ele sabia os pensamentos daqueles homens. Ele sabia o pensamento daqueles homens, que era somente o matarem. Por isso que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Muitas vezes, amados, queremos ser bem recebidos, mas muitas vezes somos mal recebidos. Amado, é assim a vida, é normal. Não vamos agradar a todos, mas alguns vamos. Assim como Jesus não agradou a todos, nós também não vamos agradar a todos. Porque quando nós somos espirituais, nós lutamos contra a carne. O inimigo, ele nunca vai se render. O inimigo sempre vai se inclinar para a carne. E a nossa luta é contra a carne, todos os dias. Não podemos dar lugar à ira, porque disse, a ira é do Senhor. E Ele recompensará cada um daqueles que confiam nele. Amados, a ira é de Deus. A vingança é do Senhor. Muitas vezes queremos lutar com o nosso próprio braço. Mas tudo há tempo para tudo. Se o homem não se reconhecer que errou e fracassou e está no pecado, ele está sobre a ira. E no dia do grande juízo final, será o dia da prestação de conta. Por isso que o povo de Israel ali foi abençoado e galardoado com a segunda chance que Deus deu a eles. Quando Moisés subiu ao monte para lavrar mais 2 tábuas,
e construir os mandamentos de Deus. Para que nós possamos obedecer os mandamentos de Deus. Jesus fala da graça. A graça é diferente. Jesus disse assim, amar, se nós pensar até no pensamento em planejar algo contra nosso irmão, já pega. Esta é a graça de Jesus. Jesus diz que quando nós temos que amar, não somente de lábios, é muito fácil falar de lábios, mas temos que amar verdadeiramente. Amar o teu próximo. O mandamento de Deus, amado, fala: não roubarás, não matarás, não cometerás adultério. Muitos aí estão pecando no próprio pensamento, amado. Estão descumprindo a palavra de Deus no pensamento. É porque é a graça de Deus. Deus quer mudar o homem por completo, é externo, é de dentro para fora. Fácil é mostrar o que você não é. Fácil é mostrar a nós o que não somos. Para isso, amados, temos que estar sempre dispostos a obedecer a Deus. Que você possa reconhecer o teu pecado, a tua falha, e se chegar a Cristo e obedecer a Ele e os seus mandamentos. Amém? Que você medite nesta palavra, que o Senhor Jesus venha te dar mais e mais entendimento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para Te glorificar e Te exaltar o Teu santo nome. Senhor Jesus, toma a frente da minha vida, da vida de cada um dos ouvintes, Senhor, para que o Senhor possa curar os enfermos, Senhor Deus, libertar os cativos, levantar os paralíticos, dar visão aos cegos, dar audição aos surdos, dar palavra ao mudo. Senhor Deus, liberta os que estão cativos pelas drogas, cativos pelas bebidas. Senhor Deus, de todos os vícios, Senhor Deus, vem libertar. Em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome, para que nós venhamos andar em obediência e obedecer ao Senhor Teu Deus, ao nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Para a honra e glória do Teu santo nome. Seja com cada um de nós, Senhor. Toma a frente para a honra e glória do Teu santo nome. Pois aqui eu te peço e te agradeço em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que todos fiquem na paz do Senhor. Amém.